Site cidade997.com.br, ela está chegando. Laís Florencio. Bom dia, Laís. Bom dia, Renata. Chegando agora com os destaques. E para começar, a gente vai falar da Semana Nacional de Conciliação. Essa semana ela é realizada pelo Conselho Nacional de Justiça em todos os estados do país. E aqui, em Pernambuco, várias ações estão sendo realizadas, com o objetivo de acelerar processos, de natureza mais simples, que podem ser resolvidos em acordos com conciliação. Hoje, inclusive, desde as 8h30 da manhã, acontece lá no Recife uma ação com um ônibus itinerante do TJPE, já para adiantar essas conciliações. Mas a ação não acontece só lá, tá? Em todas as 29 comarcas do estado, onde tem TJPE, tem conciliação sendo realizada. E essa semana segue até o dia 8, até a sexta-feira, com vários tipos de processo. Inclusive, vão ser realizados também dentro da semana casamentos coletivos, em algumas cidades do estado. Enfim, são várias ações com o objetivo de dar mais celeridade à justiça e diminuir o número de processos que estão zerados, que estão parados, na verdade, lá no TJPE. Lembrando, que esses processos que vão passar por audiência de conciliação essa semana, eles já foram previamente agendados. As pessoas tiveram um período, alguns meses atrás, para cadastrar essas demandas e elas serem incluídas em uma espécie de agenda da Semana Nacional de Conciliação, inclusive aqui em Pernambuco. Quem também participa, só para aproveitar esse assunto, é o Procon Caruaru, com conciliações de dívidas e vários processos que envolvem aí o direito do consumidor. Então, fique atento, inclusive, se você cadastrou suas demandas, já para consultar lá no site TJPE, ver se chegou alguma notificação para você sobre horário de audiência de conciliação. Lá no nosso site cidade997.com.br você encontra detalhes sobre isso. E também sobre o primeiro dia de provas do Enem 2024, Renata, porque, de acordo com o Ministério da Educação e o INEP, a abstenção desse primeiro dia foi de 26,6%. Lembrando que esse ano, como nos outros anos anteriores, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, acontece em duas datas. A primeira foi ontem e no próximo domingo tem a segunda etapa. O Ministério da Educação divulgou que houve um aumento de 1,5% na participação dos concorrentes, nos inscritos, em relação ao Enem do ano passado. E nesse ano, foram 4,3 milhões de inscritos, sendo que 73,4% participaram do primeiro dia de provas. Os candidatos que não compareceram no primeiro dia, Renata, é importante a gente frisar que 689 registraram ocorrência de problemas logísticos para chegar aos locais de prova. Neste caso, os estudantes vão poder solicitar a reaplicação do exame por meio da página do participante a partir do dia 11 de novembro. Já cerca de 4.999 inscritos foram eliminados do Enem deste ano por não participarem aí desse ano, desse primeiro dia das provas. Os estudantes foram penalizados, inclusive, por deixar o local de prova portando o caderno de questões antes dos 30 minutos finais da aplicação. Outros portavam equipamentos eletrônicos, se ausentaram antes do horário permitido, que era de 3h30 da tarde, e até teve quem utilizou materiais impressos ou não atenderam às orientações dos fiscais. Laís. Oi, Renata. Laís, desculpa te interromper, Ontem a gente levou Renan, ele fez prova lá no Nassau, e a gente nem chegou tão tarde assim, a gente chegou perto do Nassau, ali depois do terminal rodoviário, umas 12h10. Os portões abriram meio-dia e fechavam 1 da tarde. Um trânsito e assim, um show de infrações, o pessoal pegando pelo acostamento, parando em cima da pista, olha, um desmantelo. E a gente ficou nesse trânsito, eu disse, não, vamos indo até a hora que dá para depois ele ir caminhando. E aí a gente viu, as pessoas descendo, cada vez que a hora passava mais, mas a gente vinha gente caminhando, e aí Renan vai lá, umas 12h20 mais ou menos, ele foi caminhando, e aí quando a gente fez o retorno, tinha gente, assim, o trânsito já estava depois do terminal, antes do terminal rodoviário, no sentido o Nassau Agrestina, e muita gente correndo, andando. E eu disse, meu Deus, não vai dar tempo desse pessoal chegou. E a gente acredita que, pelo que você trouxe aí, isso aconteceu com muita gente ontem,
Renata, e olha que os portões eles abrem com 1 hora de antecedência. E tem muita gente, inclusive eu até vi vídeos ontem na internet, tinha um que era uma mãe que estava levando a filha, porque ela tinha dito o seguinte: ela come alguma besteira no caminho, mas o pai resolveu parar para almoçar e eles com menos de 20 minutos tinham que se deslocar de uma cidade para outra para essa menina fazer Enem. Então assim, ainda mesmo que todos os anos a gente fale, tem muita gente, né, que deixa para a última hora, né? Veja, vocês ainda saíram com antecedência e com faltando aí 40 minutos para o portão fechar, já não dava mais para chegar, né, no local de prova de Renan. Então assim, é uma questão ainda que precisa ser trabalhada, né? Porque talvez esse período de 1 hora só de portão aberto não seja o suficiente para a galera se organizar, seja uma coisa aí para o INEP e o próprio Ministério da Educação repensar para os próximos anos, né? Se abre um pouco mais cedo, porque a tendência é que cada vez mais pessoas procurem fazer o Enem, né? Então acaba, né, aumentando o número de pessoas em todos os locais de prova, né? Isso aí a gente não viu ontem somente em 1 ou 2 locais, todo canto tinha muita gente, principalmente para quem depende, né, de alguém que vai levar, de uma carona, alguma coisa do tipo, né? Tem que sair mais cedo, porque senão embolora tudo e aí acaba prejudicando e vai acabar tendo gente que não consegue chegar. Imagina que chegou correndo, aí, né, desconcentra, arrisca, né? Desconcentra, né, fica com medo, fica mais tenso ainda. Justamente. Não, semana que vem vai chegar de 11 horas. E outra, viu, é esse fantasma aí do pessoal de se assustar, do medo de perder a prova, de acabar chegando com o portão fechado e às vezes até virando um meme, né, acaba deixando com que a pessoa tire a concentração da prova, né? Então tem aí que ser repensado, inclusive, se esse horário de prova aí está sendo suficiente, esse 1 hora de portão aberto. Lá no nosso site tem todos os dados, tá? Sobre esse primeiro dia de provas do Enem, para quem quer conferir. Agora a expectativa é sobre divulgação dos dos gabaritos, né? Porque os não oficiais já estão por aí, mas a gente aguarda agora a divulgação do gabarito desse primeiro dia de provas. E mais uma vez reforçando, quem teve algum problema para se locomover até o local, né? Às vezes isso acontece muito com quem mora no norte, porque choveu, não conseguiu porque teve uma rua alagada, alguma coisa do tipo. Então tem que estar informando e fazendo esse pedido de reaplicação de prova a partir do dia 11 de novembro. E para a gente finalizar, Renata, tem um projeto de lei que foi aprovado no Senado, né? E vai continuar em tramitação agora na Câmara Federal e também passando pela presidência, né, a sanção da presidência, que pretende criar um cadastro nacional de pedófilos e estupradores no Brasil. Esse projeto ele traz vários pontos, não só esse do cadastro, mas ele propõe, por exemplo, a retirada do sigilo do nome de pessoas que são acusadas de abuso sexual contra crianças e adolescentes. No entanto, essas pessoas precisam ter sido condenadas, pelo menos em primeira instância, para tirar esse sigilo. E também pede aí um monitoramento desses condenados por meio de dispositivo eletrônico. Já nessa proposta do cadastro nacional, né, esse cadastro ele ficaria aí disponível para consulta pública, tá? E até 10 anos depois que o acusado, o condenado, cumpra a pena. Então, por exemplo, ele terminou de cumprir a pena em 2024. A proposta é que ele fique com esse nome no cadastro até 2034. Mas, como eu disse, isso é só um projeto de lei que foi aprovado só no Senado. Ele ainda tem outros processos para que vire lei. E no projeto é previsto, né, que os tribunais de justiça, que eles sejam responsáveis por regulamentar o banco de dados em cada estado. Então vai sair uma coisa, caso aprovada e sancionada a lei, que ainda vai demorar muito tempo para ser colocada em prática, porque também vai ter que se criar um sistema, enfim. Mas a gente vai seguir acompanhando e lá no nosso site o projeto de lei está lá com todos os detalhes que você precisa saber. Então, quer ficar bem informado, além da Rádio Cidade, acessa cidade997.com.br, que a gente tem notícia fresquinha para vocês lá conferirem tudinho. Renata. Obrigada, Laís. 10 horas e 37 minutos.